A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo de número 14 ao 17, que diz assim: Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, aleluia. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Grande Deus, irmãos, nós vemos aqui, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego estão agora sendo debaixo de uma ameaça, debaixo de uma afronta, debaixo de um decreto de morte. O rei havia levantado, todos conhecem, aleluia, essa história. O rei havia levantado uma estátua de ouro ali na província de Dura e ele ordenou que todos se prostrassem quando ouvissem os sons dos instrumentos que haviam de ser tocado, para que todos viessem adorar a imagem que o rei havia sido levantado. Porém, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, resistiu. Aleluia, permaneceu firme e fiel ao seu Deus. O Senhor está dizendo: resista ao diabo. Aleluia, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Faça como esses 3 jovens judeus. Aleluia, resista às tentações, resista, aleluia, resista às tentações, resista ao pecado, resista aquilo que o diabo tem colocado diante de você para te fazer pecar contra o teu Deus. Nós precisamos, irmãos, obedecer a palavra de Deus, ouvir e obedecer. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, eles eram fiel ao seu Deus. Eles viviam uma vida de oração, eles tinham uma vida de jejum, de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Porque só conseguimos vencer as tentações se levarmos uma vida de jejum. Se você não leva uma vida de jejum, de oração, jamais você vai conseguir vencer a carne, vencer os seus desejos, vencer aquilo que o diabo coloca diante de você. É por isso que é de suma importância que nós venhamos viver uma vida, aleluia, de jejum, de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Para quando o diabo colocar os pratos, para quando o diabo chegar com a tentação, para quando o diabo, aleluia, tentar tirar o nosso foco, ele ser envergonhado, ele ser falido diante de nós. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não se prostrou. E o rei ali ordenou que tocasse os instrumentos de música pela 2ª vez para que eles viessem se prostrar. Porque Satanás, ele sempre vai insistir em te derrubar. É por isso que nós precisamos vigiar. A palavra do Senhor nos diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vejo aqui que esses homens eram homens que viviam uma vida no espírito. Eles viviam uma vida, aleluia, no espírito, irmãos. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles viviam no Espírito, por quê? Porque eles foram capazes de queimar a sua carne. Eles foram capazes de entregar os seus corpos. Eles foram capazes, aleluia, de se entregar por inteiro, aleluia, em obediência à palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro nos diz que importa obedecer a Deus do que os homens. Aqui o rei queria que esses 3 jovens viessem lhe obedecer, viessem cumprir a sua palavra, viessem se prostrar diante da sua estátua, mas eles não. Eles permaneceram fiel, aleluia, à palavra do seu Deus, permaneceram fiel ao seu Deus. E o Senhor está dizendo: permaneça fiel, aleluia, porque eu sou poderoso para te livrar do ataque do adversário. Permaneça fiel nos meus caminhos, permaneça fiel na minha presença, porque eu me levanto para te dar o livramento. Permaneça fiel naquilo, aleluia, que eu pedi para você ser fiel, porque eu sou contigo para te livrar na hora da aflição e da tribulação que está vindo contra você. Irmãos, esses jovens, aleluia, eles não se prostraram. Louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram, aleluia, não necessitamos de te responder sobre este negócio, porque o rei perguntou: é de propósito que vocês estão fazendo isso? É de propósito que vocês, aleluia, estão
fazendo isso para me afrontar. Aqui, quando esses 3 jovens, eles não se prostraram, a fúria do rei, do rei aumentou. Ele mudou o seu aspecto, o seu semblante, e ele mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais para jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mediante as provas, aleluia. Parece que elas vão quando nós resistimos ao diabo, quando nós resistimos ao pecado, as provas vêm, parece que elas vêm mais intensificadas, mas você precisa ter em mente que Deus, ele está contigo nas provas. Deus, ele está contigo na adversidade, nas lutas. Irmãos, a presença de Deus não nos isenta de luta. Você não está isento de passar por luta, de ser tentado, de ser afrontado, de ser caluniado, de ser sentenciado à morte. Não, irmãos. Nós que servimos ao Senhor, nós não estamos isentos de passar por tempestades, passar por até mesmo enfermidade, não. Porque Deus, ele prova a nossa fé. É no momento da dor, é no momento da dificuldade que Deus vai saber se você realmente é fiel a Ele ou não. É no momento da porta fechada que Deus vai saber se você realmente serve a Ele ou não. Irramanda lava xarabadai, araplafasto couve, arramando que assai. Permaneça fiel mediante as tribulações. E eles confiam no seu Senhor. É preciso confiar em meio à dor. É preciso confiar em meio às tribulações, às aflições. É preciso confiar, aleluia, e saber que o seu Deus é poderoso para lhe livrar. O seu Deus é poderoso para lhe dar o escape. O seu Deus é poderoso para entrar na fornalha com você. Eles confiaram, irmãos. O rei disse, aleluia, quem é o Deus que poderá me livrar das minhas mãos? Eraplafacharamando que assai. Mas quando o rei disse isso, ele estava desafiando não aos 3 jovens, ele estava desafiando ao próprio Deus. Eramando que aixarai, raplafassoramando que assai. Eu creio que quando o rei disse isso, quem é o Deus que pode me livrar das minhas mãos? Deus, ele se levantou do trono. Iramanto que a xarabadalavassuramandai. Eu vou mostrar, Ramando Viastério, eu vou mostrar para você, Nabucodonosor, que eu sou. E que operando eu, Ribiacharamando que assai, ninguém impedirá. Eu sou na vida dos meus servos, daqueles que são fiel, daqueles que não se prostram, daqueles que não se assentam às mesas de Jezabel, daqueles que, aleluia, queimam a sua carne para viver uma vida de santidade, daqueles que entregam a sua carne, mortificam a sua carne para me agradar. Eu vou me levantar e vou mostrar para o teu adversário que eu sou Deus na tua vida e que eu, aleluia, posso te livrar. Ramando ouve a série. Então, irmãos, aleluia, aqueles jovens, eles confiaram, você percebe, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós não necessitamos de te responder sobre este negócio, porque nós temos confiança, nós acreditamos, aleluia, que o nosso Deus, a quem nós servimos, é Ele quem nos pode te livrar, nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Você precisa ter essa confiança. Aleluia, que Deus é poderoso para te livrar no dia da adversidade. Que Deus é poderoso para te livrar, aleluia, das aflições e das tribulações neste mundo. Irmãos, nós temos tribulações. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a presença de Deus não nos isenta de passar por lutas, adversidades, tribulações, aflições. Não, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E talvez você esteja passando por aflições neste dia de hoje, mas o Senhor, Ele está dizendo, aleluia, são muitas suas tribulações, eu sei, porque no mundo nós temos aflições, mas eu sou poderoso para te livrar. Basta confiar, basta, aleluia, crer que eu estou contigo, que eu já estou me levantando, aleluia, para agir em seu favor. O que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados. Por quê? Porque não se prostrou. A minoria, irmãos, não vai se prostrar. A maioria, a multidão aqui toda se prostrou. Todos se adoraram a imagem do rei. Mas a minoria, apenas 3, aleluia, permaneceram firmes. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos, aleluia, multidões e multidões, aleluia, estão na presença do Senhor, mas nem todos, aleluia, obedecem, nem todos são fiéis ao seu Deus. Muitos vivem na idolatria, no secularismo, muitos vivem na mentira, no engano, muitos vivem e diz que está servindo a Deus, mas muitos vivem na sensualidade, na imoralidade, na carnalidade, muitos vivem, aleluia, na prática da inveja, da falsidade. Por quê?
Porque, aleluia, só mediante a palavra de Deus, aleluia, nós vamos saber quem serve, quem verdadeiramente serve e quem não serve. A Bíblia nos diz, e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque pelo nosso corpo nós iremos mostrar, irmãos. Pelo nosso corpo nós iremos mostrar se verdadeiramente nós servimos a Deus ou ao mundo. Porque, aleluia, nós devemos servir a Deus de corpo, alma e espírito, e eles entregaram seus corpos. Eles entregaram seus corpos para ser queimado por amor a Deus. Era plafacharamando que assai. E parece muito, as pessoas podem achar que é loucura, mas através do nosso corpo é espelho. Aleluia, vai refletir tudo aquilo que está dentro do nosso coração, no nosso corpo, vai refletir no nosso corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso corpo tem que ser santo, separado. Muitos estão se prostrando, muitos estão se prostituindo, muitos estão na vaidade, muitos estão na carnalidade, muitos estão na mentira, no engano, na pornografia, na prostituição, muitos estão, aleluia, na orgia, na lascívia, na luxúria. Mas você precisa ser diferente. Esses 3 jovens, eles fizeram a diferença. Por quê? Porque eles viveram uma vida de renúncia e obediência. Erramando que ai charabada lavassura mandai. Mas aí tem pessoas que, mas Deus só quer o coração. Quem disse? Quem disse que Deus só quer o coração? Aqui os 3 jovens entregaram os seus corpos. Eles não entregaram apenas o coração. Eles entregaram os seus corpos, de corpo, alma e espírito. Para servir a Deus tem que ser assim. Não adianta. Eramando que ai charabadai. É de corpo, alma e espírito. Eles se entregaram por inteiro. Porque eles entendiam, aleluia, que agora morrer para Deus era lucro. Louvado seja o nome do Senhor. O viver é Cristo. E o morrer é o quê? Ganho, é lucro. Para os verdadeiros, o viver é Cristo. Viver em obediência e até o final em obediência. Mas o morrer é ganho. Quando eles são lançados na fornalha de fogo ardente, você sabe o que acontece. A história é tremenda, é poderosa. Aleluia. O rei, naquela fúria, ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais, irmãos. Ele acendeu a fornalha 7 vezes mais o forno estava sob maneira quente. É tanto que aqueles que lançaram os 3 jovens, eles morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram intactos dentro da fornalha. Nem sequer um fio da sua cabeça se queimou. Olha que poder, olha que maravilha. Nem sequer as suas roupas tinham cheiro de fogo, de fumaça. Não, por quê? Porque o 4º homem da fornalha entrou. Erramando que ai charabadai. Ele entrou para dar livramento, irmãos, e nós precisamos ser pessoas espirituais. Eles sabiam muito bem que se Deus não quisesse livrar, rabai, xandeguiai, charabadalavá, surramanto, se Deus não quisesse livrar eles da mão do rei, pelo menos eles seriam livrados do fogo do inferno. Porque eles eram espiritual e eles sabiam muito bem que aqueles que estavam se prostrando, cedendo ao pecado, se não se arrependesse, poderiam cair no fogo do inferno, irmãos. Então é preciso ter vigilância, viver uma vida de obediência, viver uma vida de renúncia, não ceder o pecado. Erai shalavá surramandai. Alimentar o espírito e mortificar a carne, queimar a carne, irmão. Essa carne veio aqui para nada presta. É por isso que a palavra do Senhor disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eribia charramando que assai. O apóstolo Paulo disse, se andemos no Espírito, aleluia, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, mas os que semeiam da carne ceifará a condenação, a perdição. Esses homens entregaram os seus corpos. Você está disposto a entregar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Renunciar ao pecado, às prostituições, à impureza, à carnalidade, à vaidade. Você está disposto a renunciar ao mundo? Aquilo que o mundo quer impor sobre o seu corpo, você está disposto a renunciar? Esses homens aqui, aleluia, eles não se prostraram à imagem, à idolatria, aleluia, à idolatria do mundo. E eles receberam a aprovação e o livramento do 4º homem da fornalha, Iramando que ai Sharai, que chegou ali, aleluia, para lhe dar o livramento. Vamos permanecer fiel ao nosso Deus, porque com certeza Ele nos livrará da fornalha do fogo do inferno e nos transportará, aleluia, para um paraíso de glória. São poucos os que vão, aleluia, os que vão ser fiel.
mas aqueles que permanecerem fiel até o fim, o Senhor lhe dará a coroa da vida. Tome posse em nome do Senhor Jesus.